Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. Em entrevista, o diretor do campus Natal Zona Norte do IFRN reclama da falta de planejamento para as aulas remotas. E pesquisa mapeia a situação dos estudantes de escolas municipais no estado. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. Trabalhadores dos Correios de todo o Brasil decretaram greve a partir de hoje por tempo indeterminado. Aqui no Rio Grande do Norte, os empregados da estatal também aderiram ao movimento. Jamile Nogueira tem mais informações. Em assembleias realizadas em Natal e Mossoró, os trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Norte decidiram pela adesão ao movimento grevista nacional que começou hoje. As reivindicações envolvem a negociação de direitos trabalhistas retirados ou reduzidos durante as tentativas de negociação com a direção da estatal, além de protestos contra a privatização dos Correios. Até hoje, pela manhã, o sindicato da categoria contabilizou a adesão de 19 agências à paralisação. Os trabalhadores realizaram atos públicos hoje em Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Uma nova mobilização será marcada para sexta-feira na capital potiguar. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Os diretores dos campi do IFRN reclamam da falta de planejamento do reitor pro tempore Josué de Oliveira para a retomada das aulas remotas. O jornalista Jorge Silva conversou sobre o assunto com o diretor do campus Natal Zona Norte, o professor Edmilson Campos. Nós vamos conversar hoje com Edmilson Campos, diretor do IFRN Natal Zona Norte, sobre as dificuldades que os diretores de todos os campi do IFRN estão tendo com a retomada das aulas de maneira remota. De acordo com os diretores, a atual reitoria não tem planejado esse retorno e muitos estudantes poderão ser prejudicados. Para contextualizar essa situação, vamos voltar para o mês de abril, quando o MEC decidiu não nomear o reitor democraticamente eleito, José Arnóbio, e nomeou o professor Josué de Oliveira, que não participou da última eleição para o referido cargo e não teve voto da comunidade acadêmica e estudantil. De lá para cá, uma série de protestos de estudantes e servidores tem marcado a história do IFRN. Eles denunciam a falta de habilidade administrativa do interventor Josué de Oliveira e criticam a decisão antidemocrática do governo Bolsonaro em nomear um reitor que é servidor, porém não participou do pleito eleitoral. Um capítulo novo dessa história é sobre a retomada das aulas de maneira remota. Professor Edmilson, bem-vindo ao TVU Notícias. Obrigado, Jorge. Nós que agradecemos o espaço. Professor, desde que o reitor pro tempore assumiu o IFRN, ele tem discutido com os diretores dos demais campi a retomada das aulas remotas? Olha, infelizmente, falta bastante habilidade política para o diálogo dessa gestão pro tempore com os campi. E as reuniões sistêmicas que aconteceram com os diretores, como os membros dos outros conselhos, foram todas marcadas por atitudes autoritárias, cortes de falas, momentos realmente que não representam um diálogo democrático hoje na instituição. E quando a gente fala em questão da retomada das aulas, a gente vai, sem sombra de dúvida, pensar na Pró-Reitoria de Ensino e imaginar que qualquer instituição nesse momento estaria a Pró-Reitoria de Ensino com frequência discutindo com os campi. Mas no IFRN, desde que essa gestão foi instalada, a gente teve apenas 3 reuniões da Pró-Reitoria de Ensino com os campi. A primeira delas 2 meses após tomarem posse. Então não dá para se falar de um diálogo construtivo nesse processo tão importante que é essa discussão de retornar às aulas. Há um planejamento para a retomada dessas aulas? Como fica o calendário acadêmico? Olha, da parte da reitoria, em nenhum momento nos foi apresentado nenhum plano para esse retorno. O que há é muita imposição e solicitação por uma data, sem apresentar as nuances que envolvem todas as diretrizes desse retorno. Recentemente, o reitor pro tempore assinou uma resolução, ad referendo do Conselho Superior, que é quando ele toma a decisão sem consultar o Conselho.
e essa resolução estabeleceu um prazo de 15 dias para que o calendário seja apresentado, mas não há nenhuma proposta antes da reitoria efetivamente discutida e apresentada nos colegiados. O que há hoje de forma efetiva, Jorge, é uma proposta que está em construção no SCAMP, os servidores, de forma autônoma, preocupados com tudo isso que a instituição está vivendo e vendo essa inércia sistêmica, se envolvendo nessas discussões para apresentar propostas que vão além do calendário acadêmico, porque tem outras questões pedagógicas que permeiam esse processo, como capacitações que são necessárias para um ensino remoto, tanto para os professores como para os alunos que não possuem essa familiaridade com algumas tecnologias, o mapeamento das condições de infraestrutura dos estudantes, e aí chegar no ponto básico, que é pensar em soluções, sejam auxílios digitais ou outras soluções para esses estudantes nesse momento de retomada. Professor, a reitoria pro tempore, ela já dispõe de recursos financeiros para que os alunos socioeconomicamente vulneráveis tenham acesso a pacotes de internet e auxílio instrumental para que eles possam acompanhar essas aulas remotamente? Esse é um ponto importante, porque é a base, né? Para a gente ter uma retomada inclusiva, a gente precisa garantir esses auxílios aos estudantes. E, como toda instituição, nós temos um orçamento prévio que não previa, evidentemente, o pagamento desses auxílios digitais. Mas os diretores fizeram um trabalho recentemente de replanejar esse recurso do seu SCAMP e conseguiram apresentar uma proposta à reitoria para contemplar agora o pagamento desses auxílios, que é a nossa prioridade, mas a gente ainda aguarda um retorno. É mais um trabalho que não teve a condução aí da diretoria de atividades estudantis, que seria, a princípio, responsável por esse replanejamento. E é um ponto que me permita falar, além dessa questão da garantia do recurso, é que a gente também precisa garantir que o programa que vai reger as normas para a concessão desses auxílios também esteja aprovado pelo Conselho Superior, para que aí o edital possa sair, os alunos possam se inscrever, serem selecionados, receber o auxílio e adquirir os equipamentos e a internet. E isso está muito distante hoje no IFRN de ser atingido, porque nós estamos parados, fruto de todo esse processo, dessa dificuldade de diálogo na instituição, infelizmente. Professor, quais são os próximos passos que os diretores dos campi vão fazer para que os alunos não se prejudiquem tanto? Olha, eu quero aqui falar em nome da comunidade de servidores, pelo que eu acompanho, todos estão empenhados em apresentar uma proposta de retorno. Nós estamos, desde março, em função da pandemia, trabalhando de forma remota, mas não deixamos de trabalhar em nenhum momento. Até a jornada de trabalho intensificou muitas vezes com reuniões e planejamentos. E servidores e estudantes estão aflitos com essa situação na reitoria, que é inédita na instituição, e de forma autônoma, vendo que a gente não vai ter um retorno sistêmico, se unindo nesses grupos de trabalho relacionados à capacitação, infraestrutura, questões pedagógicas, para apresentar uma proposta que realmente reflita a realidade do SCAMP, que seja remetida ao Conselho Superior e que essa proposta possa ser considerada quando a gente puder pautar essa discussão no órgão máximo da instituição, já que a reitoria, infelizmente, tem apresentado essas dificuldades nesse período tão importante para uma instituição de ensino. Nós conversamos com Edmilson Campos, diretor do IFRN Natal Zona Norte. Obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado. Uma pesquisa da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte revelou uma situação preocupante nas aulas remotas de escolas municipais. A pesquisa teve apoio da Secretaria Estadual de Educação e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa mapeou a situação das aulas remotas nas escolas de cada município e foi realizada por meio de formulários online entre os dias 6 a 15 de julho deste ano, nos 167 municípios do estado. Foram 70.475 questionários respondidos por dirigentes municipais de educação, gestores, professores, servidores e estudantes da rede municipal.
A pesquisa revelou que 92% dos municípios adotaram algum tipo de atividade não presencial, mas cerca de 80% relatam ter dificuldades de comunicação com pais ou responsáveis pelos estudantes. Os dados podem ajudar no plano de retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Norte. A pesquisa foi feita baseada em formulários e distribuída de forma eletrônica para que todos os funcionários da educação, professores, coordenadores, diretores, secretários e alunos pudessem responder de forma ampla e restrita. A nossa colaboração do Departamento de Políticas Públicas foi na análise dos resultados, né? O pedido da Undime é que a gente não só tabulasse os dados, mas que a gente pudesse apontar aspectos relevantes para subsidiar o planejamento das políticas públicas nas secretarias municipais de educação. Essencialmente, poder planejar como se dará o retorno às aulas, se presencial, remoto e etc. e tal. A pesquisa revelou que 92% das secretarias afirmam ter adotado atividades remotas nas escolas. Porém, apenas 30% dos municípios conseguem alcançar todos os alunos usando mais de uma estratégia de ensino remoto. Segundo os diretores das escolas, 43% dos alunos que estão em atividades remotas não entregam as atividades. 98% das escolas municipais usam WhatsApp e ligações telefônicas para falar com a família dos estudantes. A média de idade dos trabalhadores na educação é de aproximadamente 44 anos. 25% dos respondentes apontam ter comorbidades como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. E outros 17% problemas respiratórios. A pesquisa ainda apontou que os servidores estão mais preocupados durante a pandemia com a saúde da família do que com a sua própria saúde física e mental. A pesquisa também entrevistou 53.879 alunos das escolas municipais. Cerca de 90% deles têm um celular disponível para estudar. 44% afirmam que sua internet é geralmente boa e estável. Outros 49% informam que é instável ou cai várias vezes, além de cerca de 3% que não tem nenhum acesso à internet. Um dos pontos que chamou a atenção da Undime e da UFRN foram que os alunos destacaram que sentem falta da escola. Em primeiro lugar, eles sentem falta dos amigos e, em segundo, dos professores. Claramente, um reconhecimento sobre a importância da escola em suas vidas. Isso pode ser visto por algumas variáveis, alguns indicadores que estão lá na pesquisa, né? Por exemplo, a proporção de pais ou responsáveis pelos alunos que têm baixa escolaridade. Isso tem implicações, por exemplo, para a capacidade desses pais de auxiliar os seus filhos no ensino remoto, já que eles mesmos têm baixa escolaridade, frequentaram muito pouco a escola. Para essa coordenadora do ensino fundamental de uma escola municipal em Ceará-Mirim, as aulas remotas têm sido um grande desafio para todo mundo. Não há só a dificuldade com o acesso à internet que os meninos têm, mas os professores também têm dificuldade de viabilizar uma aula interativa que consiga alcançar o foco dos meninos, o foco do interesse. É difícil trazer um conteúdo que faz sentido para eles, porque distante, não estando no ambiente escolar, tudo se perde muito rápido, né? Eles perdem o foco muito, muito rápido. As famílias têm dificuldade de compreender a metodologia. Muitos alunos não conseguem ficar presos a um celular e acompanhar as atividades, isso quando tem celular, né? Porque a gente sabe que a realidade de 80% da população dos meninos de escola pública não tem acesso, e quando tem um aparelho em casa fica muito difícil, muito restrito. Laís é professora de português do ensino fundamental em Natal. Ela relata suas dificuldades no dia a dia quando está dando aula. Uma das dificuldades que eu sinto é justamente o meio da interação. Porque quando nós estamos nas aulas remotas, nós nos deparamos com isso, né? Às vezes os alunos, eles ficam muito calados, ou eles têm vergonha de perguntar. Então, a gente não tem, assim, uma definição certa se ele está conseguindo acompanhar ou não. E você sabe que dentro da sala de aula há uma troca de experiência, há uma vivência para o crescimento formativo daquele aluno. O resultado dessa pesquisa vai ajudar todos os municípios a se planejarem
ou seja, como estão as suas redes, quais são os principais problemas que eles vão enfrentar em um possível retorno às aulas e também, se não é possível retorno às aulas, como atingir aquele aluno que não tem condições de retornar às aulas e muito pouco de ter aula remota. Quais são as estratégias que o município deve utilizar para que isso aconteça? Então, essa pesquisa vem responder grande parte dessas perguntas. Ele vai ajudar ao secretário, às redes municipais a se planejarem e poder atingir, porque nós não podemos deixar nenhum aluno para trás e muito menos as redes sem aula. O TVU Notícias termina aqui. De hoje até o final do mês de agosto, o TVU Notícias será exibido numa versão mais enxuta, de 10 minutos. Durante esse período, estaremos reformulando o nosso telejornal para atender às mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19. Continue acompanhando as principais notícias do dia no mesmo horário, a partir das 6h30 da noite, aqui na TVU. E enquanto durarem as medidas de isolamento social, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenha uma boa noite e até amanhã.